Opa, boa noite, bom dia, boa tarde a todos os professores. Nós somos o grupo 4, Fabrício, Guilherme, Juscelino e Tawane. A gente vem apresentar o trabalho da gente. A primeira coisa que a gente vai fazer é subir o Terraform. Enquanto a gente vai subindo aqui, a gente vai falando um pouquinho das coisas. Deixa eu fazer uma alteração aqui para subir nosso ambiente. Vou salvar aqui. Como a gente está com mesma coisa do passado, a gente vai subir a subida do ambiente aqui. A gente for lá no nosso GitHub Actions, no nosso Terraform, a gente vai ver que dá um sync lá. Nossa estrutura vai começar a subir aqui. Atualmente a gente não tem nada na AWS. Vou entrar aqui só para mostrar. Já está fazendo subida do ambiente. Agora, só para mostrar que a gente não tem nada no nosso ambiente. A gente vai lá no EKS. Mostra que a gente ainda não tem nada. Então, nosso Terraform vai subir tudo. Eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura e nosso stack de observabilidade. Nosso stack de observabilidade fica um arquivo que contém toda a nossa stack, foi dividido em variables e array. A Grafana foi um teste que a gente fez, mas ela não está em uso, ela está totalmente comentada. Inicialmente, a gente fez a instalação do Prometheus, as regras para o PageDut, então a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. A gente teve que fazer o Loki, o Grafana e o Prometheus sem PVC, porque a gente teve uma dificuldade grande de colocar um ADD1 lá via LabRole. Então, a gente teve que fazer uma solução de contorno para o Alert Manager, porque toda vez que a gente instalava com o Helm, ele tentava subir com o PVC e ele não funcionava. E a gente ia precisar dele agora para poder acionar o PageDut lá e criar os alertas. O Jaeger também, a gente subiu aqui, o OpenTelemetry, que a gente vai falar um pouquinho também. Então, já falando sobre como funcionam as regras, então, o, o, o OpenTelemetry, ele vai pegando e vai distribuindo as rotas, ele manda tanto para o Datadog quanto para o Loki, ó. Deixa eu ver aqui, Loki, manda aqui as métricas nessa porta, 4318. Eles mandam o OLT para o Jäger, manda para o Datadog, memória e todas as outras métricas. Então, Loki, Prometheus, Jäger. Então, ele funciona como se fosse um roteador, ele vai pegando ali as métricas, os traces e métricas, traces e o restante das métricas que são geradas, e ele vai distribuindo os logs também para o Loki, Prometheus, o Datadog, então ele vai fazendo essa distribuição.
Aqui a gente habilitou o Metric Service também para poder configurar os, os dashboards do Grafana. A gente fez o Datadog Agent para rodar na máquina aqui. A gente pensou na solução do alerta inteligente e fazer um dashboard lá também no Datadog. Ele foi criado, mas a gente optou, a gente fez em duas frentes, a gente optou por utilizar o do Grafana. Vamos ver como é que já está subindo aqui, ó. Ele já está subindo toda a nossa stack. E como ele já subiu o SR, eu já posso vir aqui no, no nosso próprio Terraform aqui, do microserviço, e posso pedir aqui para ele só subir as métricas novamente. Ele vai estar lá subindo todas as minhas métricas. Algumas coisas a gente tirou, mas ele faz os testes, o scan com o Triv, antes de passar por deploy. Como a gente teve que atualizar muita coisa do Gol, começou a dar problema, a gente comentou alguma parte lá do Gol para que pudesse passar sem erros aqui. E a gente não precisasse mais quebrar a cabeça mexendo lá nas aplicações, e atualizando e voltando versão. A gente teve uma quebra de cabeça grande relacionada a isso. Vamos só esperar iniciar o build aqui. Depois a gente já mostra a aplicação já pronta, subindo lá o resultado que a gente teve aqui. Apesar daqui da 4x5, ele já começou a buildar, então ele já passou por esse stack aqui. Ele está fazendo o push das imagens lá no nosso CCR. A gente agora vai ouvir as credenciais aqui. Vamos registrar o Kubernetes aqui. Vamos verificar todos os pods que foram criados. As aplicações já subiram. Target, o Flag, o Evaluation, o Auth e o Analytics. Esse AltDB, Setup, FlagDB, ele só dá uma girada, que é ele que inicializa o banco de dados. Já no Observabilidade, a gente tem o Prometheus, o Hotel Collector, o Loki, o Jaeger, o Grafana, o Datadog e o Alert Manager, que a gente nomeou como Alert Manager manual, que aconteceu no Datadog. Nas opções da integração lá, a gente integrou ele com o Datadog. Então, o Datadog a gente usou o OpenTelemetry para jogar os traces para lá, traces e métricas. Só que como não estava abrindo alguns gráficos lá, a gente também colocou o Kubernetes também para integrar com o Datadog. A gente tentou até colocar todo o AWS, mas por conta do AWS Academy a gente não conseguiu dar esse passo, porque precisava de criar uma role lá, e a gente só tem acesso à Lab Role. Então, inicialmente, a gente vai verificar o Argo CD lá, que é uma das solicitações do projeto. Então, vamos ver o service aqui para a gente pegar o endereço. Vamos copiar e colar ele no navegador. E vamos pegar a senha inicial do admin. Ele vai retornar aqui. A senha inicial. Admin. Vamos ver como é que está a nossa estrutura lá. Então, tudo verdinho, tudo no health.
subiu a 8 minutos. Então, tudo está passando pelo Argo CD. Vamos verificar o nosso Grafana agora. Então, o nosso Grafana, a gente vai trocar o tipo de serviço. Como ele subiu para o cluster IP, a gente vai trocar ele para load balance. E vamos dar uma olhadinha aqui qual foi esse endereço que foi gerado aqui no namespace observabilidade. A gente vai no Grafana, a gente pega o endereço fim a fim. Ele é porta 80, então a gente tem que atentar. Voltando aqui para o Grafana. Então a gente vai no Explorer e no Loki aqui, a gente pode dar uma olhada no namespace das nossas aplicações. A gente já vê os logs todos retornando. Esses erros aqui era porque os pods subiram antes do coletor e ele não estava conseguindo enviar métricas. A gente vê o tempo que ele mudou aqui depois que eu restartei os pods. Então, parou de ocorrer. Então, vamos lá para o nosso dashboard que a gente criou. Eu vou importar aqui, porque eu coloquei ele no arquivo JSON. Então, ele traz todas as informações do CPU do cluster, traz informações dos pods, de todos os serviços, do Alpha, do Evaluation. Como eu derrubei os pods aqui, se a gente botar os últimos 5 minutos, a gente vai ter uma coisa mais real. Então, uso de memória por pod. Aqui é o processamento de dados das filas. Aqui são os logs das aplicações. A taxa de erro, daqui a pouco a gente vai calcular esse e esse outro aqui. E aqui eu posso ir colocando, por exemplo, só o auto service. Então ele já mudou aqui, só trouxe que é relativo ao auto service. E isso aqui para todos. Então, inicialmente eu vou jogar umas mensagens aqui na fila para que a gente possa verificar aquele gráfico ali evoluindo. Deixa eu diminuir esse select aqui. Eu vou estar enviando essas mensagens. Então, de um segundo, ele vai estar enviando mensagem. Daqui a pouquinho, a gente vai começar a plotar ali no gráfico. Assim que as filas começarem a popular, a gente vai ver isso jogando aqui nesse gráfico. Ele já começou aqui. Então, enquanto as filas estão subindo a quantidade de filas, ele vai verificando as mensagens, as filas processadas e vai jogando aqui no gráfico também. Concluímos aqui a execução do script. Aí a gente pode ir para o Datadog aqui. E ele mapeou os 5 serviços. Eu não consigo aqui, quando eu peço para gerar um mapeamento, ele não gera um mapeamento aqui, a gente não entendeu o porquê ainda. E às vezes ele some aqui o service. É um comportamento que a gente está tendo. Quando a gente vai e volta para o service, ele aparece.
Se a gente for ver os três, se a gente for no Evaluation Service aqui ele consegue montar o mapa. Agora a gente não entendeu o porquê dali ele não está conseguindo montar o mapa lá. Se a gente vir aqui para 3, a gente vai ver toda o trace completo da solicitação do Evaluation Service, passando pelo Redis, então, todos com sucesso, até a finalização, que é a atualização no AutoDB. Então, aqui a gente conseguiu visualizar toda a cadeia de dependência, mas lá no mapeamento não. A gente não entendeu o motivo. E se a gente for aqui no Jaeger e pegar um HTTP GET desse, a gente também consegue ver os traces, porque o OpenTelemetry ele joga tanto para o Datadog quanto para o Jaeger, então aqui a gente vê por onde ele passa, target service, out service, ele vai e volta, e tem todas as requisições aqui. Então, pode ver quanto tempo ele passou em cada uma, que é o trace completo que é o diferencial do OpenTelemetry, né? Agora vamos passar para a parte de erros. Vamos voltar lá para o nosso dashboard. A gente, a gente tem aqui o PageDut aqui. Deixa eu ver se ele vai pedir para atualizar de novo. Não pediu. Então, a gente tem o nosso service aqui, que é o Webmaster Grafana Alex. Então, a gente fez a integração com o Prometheus. Então, a gente tem o Prometheus lá que vai enviar a informação para ele. E as extensões, a gente fez um self-help lá para um Lambda. E essa URL foi gerada lá, a gente jogou para cá. E a gente tem o webhook que joga para o nosso grupo aqui do Challenge. Aqui foi algumas testes que nós fizemos. A última mensagem foi 3 horas da tarde. A gente vai executar um script e ele vai gerar um erro 400 aqui para a gente poder estar verificando como é que sobe aqui, como ele gera o alerta lá. No nosso Lambda, a gente criou essa função aqui, que é o PageDut Self-Healing, que o que é que ele faz? Ele faz um deploy, reset lá, ele faz um reset, um deploy, derruba todos os pods e sobe novamente. Então, se a gente vir aqui em monitor, a gente vai ver quantas vezes ele executou enquanto a gente fazia o teste aqui, a gente vai ver o último momento que ele executou, e a gente também vai ver o, como tá os pods, o tempo de subida dos pods, que a gente já verifica aqui a hora que ele restartar. Então, eu posso dar um "-w" aqui. Não vou fazer isso aqui agora. Eu vou rodar o script aqui. Deixa eu dar um "-w", que ele vai ficar monitorando o tempo todo. E a gente vai executar o script para poder gerar esses erros 400. Que ele vai disparar automaticamente o PageDut. Além de mandar uma mensagem de fazer a derrubada lá, ele vai também.
Deixa eu ver só se a porta 8.001 ela tá ativa. Ele já começou a dar o 400 aqui. Deixa eu dar uma paradinha nele, vou diminuir o select ali, senão, para a gente não perder muito tempo. Eu também não posso botar um tempo muito grande, senão ele pode alarmar duas vezes. Porque a ideia tá, depois de um determinado tempo, se ele ficar 3 minutos acima de 5%, ele vai disparar o alarme. Então vamos aguardar um pouquinho só para ele começar a povoar aqui o nosso dashboard. Assim que ele começar a povoar o dashboard, a gente vai continuar gravando, mas a gente dá uma pausazinha para o que a gente corta na hora que ele acionar o alarme. Ele continua. Foi o que a gente encontrou aqui. A gente não conseguiu fazer a aplicação retornar um erro 500. Então a gente está mandando um, uma, uma flag errada lá no banco e ele retorna, ou no out, ou uma senha, se eu não me engano, e ele retorna o erro 400. Ele demora um pouquinho aqui para subir, mas daqui a pouco ele sobe aqui. E a gente vai aproveitar também ver os logs do Grafana. Ele já iniciou aqui, 20%. E a gente vai segurar um pouquinho, dar uma pausa aqui para a gente ver a disparada do alarme. Bom que o gráfico ficou todo funcional. São 3 minutos acima. Já vai tocar. Ó, já chegou a mensagem aqui, ó, do alerta, ó, novo incidente registrado. E já chegou uma ligação para mim aqui. Então, chegou aqui, ó, novo registrado. Eu vou atender aqui. Então, vamos ver aqui. Eu vou apertar o 4 para conhecimento. Então, vamos aqui em incidentes. A gente vai ver que a gente já executou. Então, o incidente foi entregado. Ainda não foi resolvido. Mas a gente pode ver aqui a mensagem. O que a gente pode ver? Vamos já dar uma verificada se eu parar aqui. Então, vamos verificar aqui que ele terminou derrubando o out service. Ele subiu, provavelmente teve uma demanda grande. Mas olha, já está dando um terminate aqui. E vamos pausar aqui, vamos rodar de novo aqui para a gente ver se ele derrubou os pods e já subiram a quantidade. Ó, 89 segundos e 103 segundos. Então ele derrubou. Vamos verificar aqui no nosso monitoramento dos logs para a gente verificar o horário. O horário que ela atuou. Então, meia-noite e 53, foi a 2 minutos, né? Ela executou, e aqui a gente pode ver a mensagem que veio lá do payload recebido e veio do PageDuty. Então, todas as informações estão aí, então foi executado e ele
derrubou lá os nossos pods, o nosso pod do deployment do Alce. Serve-se lá. Então a gente vem aqui, incidente, coloca como resolvido. A gente tirar ele da nossa fila. Enquanto a gente estava verificando aqui, as aplicações subiram 5, as queries, que é a nossa fila, acho que deve ter demorado um pouquinho, os data stores, que são os bancos de dados, né? O Redis, o Flag, o Alt e o coisa, e os